Daí o quê? Daí a seguinte definição. Que definição? Vou colocar aqui. O volume do sólido S, que é esse sólido aqui, tá? O volume de S. O volume de S é o número real, porque a função é contínua, tudo isso pode que a função é contínua, é o número real denotado, vou insistir, denotado por isso aqui, tá? E dado por isso aqui. Volume de S é, tá? Esse limite. O limite dessa expressão. Esse limite. Mas esse limite, quem é? É a integral definida de A até B da função G. Ou seja, é a integral definida de A até B de 2π x f de x integral de x. Tá aí. Essa é a definição do volume de um sólido S de revolução. Esse método de calcular o volume de S é chamado de método do invólucro de cilindro, tá? Agora, antes de você pensar que é suficiente gravar a fórmula, eu digo que não é. O suficiente é você gravar o espírito da fórmula, tá bom? Olha o que é que você está integrando. Integral de A até B de 2π x f de x, 2π x f de x. Aí venha para cá. Venha para cá. Se você escolhe um x, esquece isso aqui por enquanto. Isso aqui já teve o seu, por enquanto, isso aqui já teve o seu propósito, né? Para você entender tudo que foi feito. Porque isso aqui é para você entender de onde sai aquela forma. Por que se define daquela maneira? Agora vamos ver o espírito da fórmula. Olha o que a fórmula diz. Olha a leitura que você tem que fazer. Olha a leitura que você tem que fazer. Para cada x de A até B, vou pensar aqui, está aqui a região ômega, então pegue um x aqui. Para cada x de A até B, construa esse palito. Esse palitozinho aqui. Qual é a altura desse palito? Qual é? F de x. A altura desse palito é F de x. Tá? Vou chamar esse palito de Tx. Aí gire esse palito em torno do eixo das ordenadas. O que é que você obtém? A casca de um cilindro. A casca. Porque quando você gira o palito, você não obtém um cilindro, você obtém a casca de um cilindro. Tá certo? Você obtém, ó, a casca de um cilindro. Você concorda? Só a casca. Só a casca. A casca de um cilindro, que eu vou chamar de Cx. Só a casca. Casca cilindro. O sólido S é a união com x pertencendo ao intervalo AB, a união de uma família indexada lá do cálculo 1, uma família indexada de conjuntos. A união dos Tx. Porque se você pegar todas as cascas e fizer a união, quem é que você obtém? O sólido S. Agora, olhe o seguinte. Cada casca de cilindro é, portanto, uma seção do meu sólido S. Mas não é uma seção transversal, é uma seção cilíndrica. É como eu estivesse decompondo o sólido S em cascas. Cascas. Uma casca, forma o sólido S.
E quem é a área dessa casca? A área, que é a área de uma casca de cilindro. Quem é a área da casca de cilindro? TX não, TX é o palito. A união das cascas, né? A união de CX com X é que dá o sólido S. Não é a união de TX. A união de TX dá a região ômega. A união das cascas dá o sólido S. E quem é a área da casca CX? Quem é? Quando eu abro essa casca, o que é que eu obtenho? Um retângulo, cuja base vale quanto? Que é quanto? 2π vezes o raio, que é x. E o raio da circunferência é x, ó. A circunferência, que é a base dessa casca, o raio é x. Então, quando eu abro essa casca, eu obtenho um retângulo. Está aqui o retângulo, ó. A casca CX aberta. A casca CX aberta. Quanto é que vale a base? 2π vezes o raio. Quanto é que vale a altura? F de x. Tá aí. Então, olha o que é que você está integrando. Você está integrando a área da seção cilíndrica do sólido S. É isso que eu tenho que gravar. Tá certo? Que é uma seção cilíndrica. A área da seção não é uma seção transversal. Não é plana essa seção. É uma seção cilíndrica. Então, quando você integra essa área aqui, você obtém o volume do sólido S. É isso que você deve ter em mente para resolver os exercícios, coisa que nós vamos fazer agora. Quanto tempo aí? 6 minutos. Ainda tem tempo. Agora, vamos aos exercícios, tá? Vamos lá, ó. O sólido S é tudo que está em vermelho, né? Hã? O sólido S é tudo que está em vermelho. É, tudo está em vermelho. É a rotação da região ômega em torno do eixo das ordenadas. Professor, como é só a casca que a gente está pegando, não é da CX, né, que você sabe? Quê? Eu estou girando, presta atenção, eu estou girando o palito em torno de quem? Do eixo das ordenadas. Quando eu giro esse palito, eu obtenho uma casca de cilindro. Qual é o raio dessa casca de cilindro? X. Que é a distância até o eixo de rotação. Eu não estou girando em torno desse segmento, para ser x mais alto, estou girando em torno do eixo de rotação, que é o eixo y, o eixo das ordenadas. Então o raio é x. Quando eu abro, isso aqui é a circunferência aberta. Tem comprimento 2πx, vezes a altura f de x. Eu estou integrando a seção cilíndrica do sólido S. Tá? O sólido é a união das suas cascas de cilindro, das suas seções. E a integral da área, né? A integral da área da seção cilíndrica é o volume de S, segundo aquela fórmula lá. Então vamos aplicar. Qualquer seção que a gente pegar, certo? Hã? Isso vai dar certo por qualquer seção que a gente pegar, certo? À luz do que foi feito. Cascas de cilindro, seções cilíndricas. Tá? Exercício. Encontre o volume do sólido S de revolução, tá? Obtido pela rotação em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a 0, da região ômega limitada pelas curvas
Um gráfico é uma curva, tá? Pelas curvas y igual a y igual a 2x menos x2, a 2x menos x2 e y igual a 0. Ó, solução. Você não precisa desenhar o sólido. Você basta imaginá-lo, mas você precisa desenhar a região para saber como é que vai ser a sua integral. A região que você vai rotacionar, você precisa desenhá-la. Então, observe aqui. Y igual a 2x menos x2 tem como gráfico uma parábola. Parábola com cavidade voltada para cima. As raízes da função 2x menos x2 são quais? 2 e 0. 2 e 0. Então, você tem aqui, ó. Vamos lá. Teu 2 aqui. E essa parábola, y igual a 2x menos x2, essa função quadrática, tem como gráfico essa parábola aqui. Ó. Parábola com cavidade voltada para baixo é y igual a 2x menos x2, raiz 0 e 2. Tá? E y igual a 0 é o eixo das abscissas. Esse é o eixo y igual a 0. Portanto, de fato, eu tenho uma região ômega aqui limitada por essas. Quando eu rotaciono essa região em torno desse eixo, eu obtenho um sólido. Dá para imaginar que é esse sólido? Dá, não dá? Mas eu preciso desenhá-lo? Não, porque eu quero o volume. O volume. Então eu penso assim, para cada x, eu vou girar esse palito. Quando eu giro esse palito, eu obtenho uma casca de cilindro. A integral da área dessa casca de cilindro é o volume do sólido. É assim que você tem que pensar em relação a esta fórmula aqui. O x é o raio, o F é a altura da casca de cilindro. Tá? Então, quem é que vai ser F aqui, à luz daquela fórmula lá? Quem é? Quem é que vai ser a F? Quem é que vai ser a função F? F de x igual a 2x menos x2. Tá? Então, vamos logo aplicar a fórmula, sem demora. Tá? Entendido? Portanto, ó, sendo f a função dada por f de x igual a quem? A 2x menos x2, 2, tem-se, tá? Tem-se. O volume de S é igual à integral. Quem são os limites de integração? 0 e 2. Muito bem. O A é 0, o B é 2. De 2π vezes o quê? X, que é o raio de rotação da casca de cilindro, vezes o F de x. Vou botar aqui, só para você entender. De x. Ou seja, é 2π, que é uma constante, cai fora da integral definida, x vezes f de x. Quanto é o f de x? 2x menos x ao quadrado. Então fica o quê?
2π, integral de 0 a 2, de quanto? 2x2 menos o quê? x3 dx. Ou seja, isso é 2π vezes quanto? Quanto é que dá isso aqui? 2x3 sobre 3 menos quanto? x4 sobre 4. Isso aqui com x 0 a 2. No zero dá zero. Então essa conta só precisa dessa conta onde? No 2. Então fica 2π vezes o quê? Ó? Olha aqui o que vai ficar. Vai ficar 2 vezes 2 a terceira dá 2 a quarta. E aqui dá 2 a quarta. Eu posso colocar o 2 a quarta em evidência. 2 a quarta dá quanto? 16 vezes o quê? 1/3 menos 1/4. Quanto é 1/3 menos 1/4? 1/12. Não é isso? 1/12. Então isso aqui dá 32π, tá? Se eu não errei em conta, entenderam? Porque vai ficar 2 a quarta, então eu coloco 2 a quarta em evidência, fica 1/3 menos 1/4. Então fica 32π sobre 12. Simplificando, dá quanto? Divide por 4, né? Dá quanto? 8π sobre 3 unidades de volume. Se eu não errei em conta, como eu costumo fazer, tá certo. Tá bom? Importante entender. Diga. Entender como que a gente vai usar essa fórmula e quando a gente vai usar a fórmula da aula passada, que é integral de f de x quadrado. A aula passada, a rotação era em torno de que eixo? O eixo das abscissas. O eixo x, o eixo y igual a 0. Aqui é a rotação, mas a rotação de quê? Primeira coisa, o que é que você está rotacionando? Você está rotacionando a região limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico de uma função. Ou a região limitada pelo gráfico de duas funções. Aí quando você tem essa região limitada pelo gráfico de duas funções, aí você tem que descobrir qual é a forma que você vai usar. O que vai definir isso? É em que eixo você está girando. Se você estiver girando em torno do eixo das abscissas, é o método da coroa, ou do anel. Se você está rotacionando em torno do eixo das ordenadas, é o quê? O método invólucro de cilindro, ou da casca de cilindro. Tá? Porque quando você rotaciona a região em torno do eixo das abscissas, você vai calcular o volume como sendo a integral da área da seção transversal. Aqui não. Você integra a área da seção cilíndrica, que as seções são cilíndricas. As seções são cilíndricas. Bem desenhado. E aí que você sai e descobre qual é a forma. Agora vamos ver o seguinte caso. Ó. Diga, encerre e comece outro, meu filho.